Eu vou perguntar para o Mauro César Pereira, tá, sobre essa situação, porque foi ele, eu até falei isso, que começou a trazer esse assunto, né? Que aí muita gente começa a falar na internet. O Mauro trouxe, ó, o Marcos Leonardo, ele só será procurado pelo Flamengo se ele procurar o Flamengo, né? E provavelmente ele não vai procurar. Agora, o que ficou muito claro, na minha opinião, Mauro, por toda a apuração que eu fiz desde aquele domingo que a gente falou aqui no programa, é que o Flamengo tentou jogar uma narrativa jogando a culpa pro Felipe Luiz. Ó, Felipe Luiz não quer esse estilo de jogador, não tem o estilo que o Felipe Luiz quer, e isso incomodou o Felipe Luiz. E isso, pela minha apuração, está muito claro. Que o Felipe Luiz sentiu uma pressão nele. E aí, ontem chegou a mim, ontem à noite, ó, o que o Felipe Luiz fala nos bastidores é o seguinte, é que ele nunca negou a contratação do jogador e que ele vê com muitos bons olhos o nome do jogador. Ah, ele pediu o jogador? Não. Mas não existe isso de que o Felipe Luiz não quer o jogador, que ele nega o jogador. Por quê? Porque era feita uma narrativa, às vezes cômoda para alguns, de jogar no Felipe Luiz, ó, não vamos atrás do Marcos Leonardo, porque não é, porque é um jogador que agrada a torcida. Isso aí é muito óbvio. Eu vejo sempre que eu falo sobre o assunto nas redes sociais, o torcedor do Flamengo agrada o nome, né, do Marcos Leonardo. Na verdade, para mim é o que mais agradou, pelo que eu acompanho aí com a torcida do Flamengo. Tá vendo aí o que eu falo para vocês? O que eu disse. Não é? Só discordo uma coisa do Pilhado, que quando ele diz que o Flamengo criou essa narrativa dizendo que o Felipe Luiz não tinha interesse, que o jogador não se encaixava no estilo de jogo, não foi o Felipe, não foi o Flamengo. Não vamos culpar a entidade. Quem foi foram jornalistas / influencers ou vice-versa. Inclusive um trabalha na mesa aí, amiguinho aí do Pilhado, tá inclusive presente nesse programa. Tá? A outra é uma mulher, que você sabe quem é, que também é flamenguista, influencer e setorista do Flamengo. Os outros famosinhos youtubers do Flamengo, todos eles com a mesma ladainha, dizendo que o Marcos, as fontes deles, né? Dizendo que o Marcos Leonardo não ia pro Flamengo porque o Felipe Luiz não queria, porque ele não se encaixava no jogo, porque ele tem um jogo parecido ou muito similar ao do Pedro, que não tem nada a ver. Né? É só você entender. Eu acho que se eu pegar aqui uma criança de 6 anos, ela vai entender que se olhar o Marcos Leonardo jogando, ele sem saber nada de futebol, vai ver que não tem nada a ver. Mas eles criaram eles, não o Flamengo, não o Felipe Luiz. E agora o Pilhado vem desmentindo essa gente. Então vocês têm que ficar espertos para minhas fontes, que não sei o quê. Aí, agora, uma coisa que vocês têm que fazer, ir lá no canal YouTube de cada um e cobrar da gente, pô. Vocês não falaram, um aí falou que não vendia porque ele custou 40, 50 milhões, o Al Hilal não venderia. Não, não vende, você acha que vão vender? É informação, ele tem um papo furado, é informação, não é opinião. Parece que a informação dele é furada, ou seja, não é que eles não têm fonte, é que essas fontes não sabem porra nenhuma. Porque se essa fonte, ela não tem contato, ela sabe o que o Felipe Luiz está pensando, ela sabe o que o Felipe Luiz qual a atitude que ele vai, tu não sabe. Então é tudo conjectura, eles conjecturam e especulam, são especulações, tá? E você que se deixa levar, ser massa de manobra dessa gente, macaquinho de auditório, acredita. Tá? Então vamos ficar esperto. Aí era 40, 50 do I, aí acabou esse argumento. Aí quando veio a outra oportunidade de o cara vir, aí já era porque ele não se encaixava. Aí o argumento, ou seja, a sofisma, ela se adequa ao cenário deles, para justificar que eles erraram, deram barrigada, fonte furada, caô, aí fica dizendo, não, agora é porque ele não se encaixa. Aí, agora que ele pode vir por empréstimo, caiu por ter os 40, 50 milhões, que o Al Hilal adquiriu, não é vender barato, agora ele pode vir por empréstimo por um valor ridículo, praticamente de graça, vamos dizer assim, no valor para jogar no Flamengo. Aí agora a narrativa é, o jogador é que não quer, é informação. O jogador não quer, não sei o quê. Uma coisa é ele preferir o São Paulo, porque eles são assim, eles são hipócritas e maus caráteres às vezes, não é? Aí eles vão dizer, pô, mas você tá... Eu falei certo, ele não queria vir pro Flamengo. Não, uma coisa é ele escolher o São Paulo a vir pro Flamengo. Outra coisa é ele falar, eu não jogo no Flamengo, eu não quero ir pro Flamengo. São duas coisas distintas. Então vocês têm que ficar esperto com essa gente.
Não se deixem levar, não sejam massa de manobra desses Zé Ruelas. Tá? Então o que acontece? Zé Ruela, para quem não sabe, é só procurar no Google que você vai ver. São pessoas desinformadas, tá? Ignorantes, não tem nada a ver. O termo parece meio tosco, parece não é, mas não é nenhuma agressão não. Tá? Então o que acontece? Aí agora o Pilhado desmistificando, dizendo que o jogador não tem problema nenhum em vir para jogar no Flamengo e que o Felipe Luiz jamais vetou o jogador, jamais, o próprio Felipe Luiz. Agora eles vão vir com um monte de narrativa para fazer valer que eles estavam certos, ou seja, eles não têm humildade de dizer, eu errei, minha fonte passou a informação errada, porque você pode ter fonte, gente, mas a fonte não sabe tudo. A fonte, na maioria das vezes, ela passa aquilo que ela acha que é. É verdade, se a sua fonte não é a do próprio Felipe Luiz, ou do próprio Boto, ou do próprio presidente BAP, é tudo gogó de ouro, caô, e você cai porque é otário.